Boa tarde, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma reflexão sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus. E hoje eu quero falar a respeito dos sacrifícios no Antigo Testamento, a Páscoa do Senhor e por que não existem mais sacrifícios na Nova Aliança, que depois que Jesus veio, por que não são necessários mais sacrifícios de animais. Então, desde o pecado de Adão e Eva, quando eles pecaram, eles quiseram se cobrir o seu pecado, a sua vergonha, com folhas de árvores. E Deus, então ele matou um animal e fez roupas para eles de peles. Isso já era prova de que Deus não se contenta quando a gente tenta cobrir os nossos pecados pelas nossas próprios esforços, pelas nossos próprios méritos. São os méritos de Cristo que cobrem os nossos pecados. É a obra que Cristo fez e não nada do que a gente faz que é capaz de nos limpar e cobrir os nossos pecados, a nossa vergonha de ter pecado contra Deus. Então, já desde aquela época, o povo que era de Deus, o povo que acreditava no único Deus vivo, né? Eles faziam sacrifícios como oferta para pecado deles, para eles serem perdoados os pecados pelo derramamento de sangue, para eles se reconciliarem com Deus, para eles se aproximarem de Deus. E aí, quando o povo de Israel estava escravizado pelo Egito, o faraó não queria deixar o povo ir embora. Ele mandou Moisés e Arão para falar com o faraó para deixar o povo ir, mas eles não quiseram deixar o povo ir. O faraó endureceu o coração e não quis deixar. Então Deus enviou 9 pragas diferentes para o Egito. Você pode ler sobre isso lá no livro de Êxodo, onde Deus faz toda a obra de libertação do povo de Israel, do povo judeu lá do Egito. E ele faz isso através de manifestações do seu poder. E a última das pragas era que ele ia matar todos os primogênitos dos egípcios, fossem dos seres humanos quanto dos animais. E aí ele instituiu a Páscoa. E o que era a Páscoa? Os judeus, eles tinham o costume de comer cordeiros, né? Comer ovelhas, e era o animal que eles mais consumiam naquela época. Aí, quando eles foram, na noite em que eles foram libertos, Deus disse: vocês vão derramar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar sobre o batente das portas. Então o anjo da morte, quando ele passar matando todos os primogênitos da terra do Egito, o anjo da morte vai passar reto para onde tiver o sangue cobrindo. E aí, quando o anjo da morte passou, todos os primogênitos do Egito, tanto dos animais quanto dos seres humanos, foram mortos pelo anjo da morte que Deus enviou. Mas quem tinha o sangue do cordeiro por sobre o batente das portas, o anjo da morte passou reto, ele não matou os primogênitos. Inclusive dos egípcios. Se tivesse um egípcio que cresce nisso que Deus falou e cobrisse a porta com o sangue do cordeiro, esse primogênito dos egípcios iam ser poupados também. Desculpa que eu estou um pouco resfriado. Aí depois disso, o faraó deixou o povo ir. Depois disso ele viu o poder de Deus, ele viu que só Deus é poderoso para fazer o que ele quiser. E daí o faraó permitiu que o povo saísse do Egito, então o povo foi liberto naquela noite. E foi aí que ficou instituída a Páscoa do Senhor. E o povo judeu ia fazer esse ritual da Páscoa todos os anos. Todos os anos eles iam matar um cordeiro. Ia ser sempre do mesmo jeito esse sacrifício. Também depois que Deus criou as leis
para o povo judeu, depois quando eles estavam no deserto, que Deus deu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra escritas pelos próprios dedos dele. E falou a Moisés quais eram os outros mandamentos a respeito de cerimônias, a respeito de moral, a respeito de, sobre a ordem jurídica do povo. Deus instituiu os sacrifícios que todos os anos o povo judeu, todo mundo tinha que levar um animal, um cordeiro, né, um bode, pro templo, que lá naquela época eram tendas, né? Então ele levava pro templo, aí ele colocava, todo ano, ele colocava a mão na cabeça do animal. Isso simbolizava que ele estava transferindo o pecado dele pro animal que ia morrer, o animal que era inocente. O animal tinha que ser sem defeito, sem marca, sem mancha nenhuma. Tinha que ser um animal em perfeito estado, em perfeita condição de saúde. Então daí ele transferia o seu pecado para o animal morria, e isso era demonstração da misericórdia de Deus, porque o salário do pecado é a morte. A justa retribuição de Deus sobre o nosso pecado é a morte. Mas então, como Deus era misericordioso para ele não matar o ser humano pecador, que ele tinha, o ser humano que tinha pecado, ele matava, o sacerdote matava um animal, e aquele animal cobria, o sangue daquele animal cobria a culpa do pecado do ser humano que tinha pecado. Então daí quando todos os anos eles tinham que fazer esses mesmos sacrifícios, todos os anos eles levavam animais para ser sacrificados, milhares de animais. Só que esses animais eles jamais poderiam tirar o pecado dos seres humanos, porque eram apenas animais, né? E então não importa nem que fosse um elefante, jamais poderia remover os pecados do povo. Mas aí quando veio Jesus, quando Jesus foi começar o ministério dele, que ele foi batizado por João Batista, quando Jesus apareceu, João Batista diz: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E daí é por isso que nós não precisamos sacrificar mais animais, porque Jesus era o sacrifício perfeito. Jesus, sem ter nenhum pecado, sem ter nascido com pecado e nem pecado durante toda a vida dele, ele se ofereceu como sacrifício, e ele foi o sacrifício perfeito. Depois dele não há necessidade de sacrifício de animais. Os judeus continuam fazendo sacrifício todos os anos porque eles não acreditam nisso, né? Eles não acreditam em Jesus, eles não acreditam no Messias que já veio. Mas nós cremos que o nosso pecado já foi tirado pelo sacrifício de Jesus. E é por isso que nós não comemoramos a Páscoa. Jesus, na noite que ele foi traído por Judas, ele instituiu a ceia do Senhor, que era, quando ele repartiu o pão, ele disse que essa era a carne dele, que era dado em favor dos pecadores, e o sangue, quando ele apresentou o cálice de vinho, ele disse: esse é o meu sangue, que é dado em favor de vocês. E aí ele disse: fazei isso em memória de mim. Então significa que a partir daquele momento ali, aquela foi a última Páscoa. Aquela noite que Jesus comeu com os discípulos a última ceia, foi a última Páscoa que existiu de fato. Depois disso não há mais necessidade de sacrifícios, porque Jesus se tornou o nosso sacrifício perfeito. E aí, a partir daquele momento, nós celebramos a ceia do Senhor em memória de Jesus até que ele venha. É por isso que, pela fé, assim como os judeus pela fé tinham o seu pecado coberto pelo sacrifício dos animais, nós pela fé temos o nosso pecado perdoado e removido pelo sacrifício de Cristo. E essa é a instituição, então, da Páscoa e o significado dos sacrifícios de animais. Que Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana e uma ótima semana que se inicia, em nome de Jesus.